O tema que nós vamos refletir nessa tarde, quem escolheu foi Isabel, obviamente, porque foram os temas da jornada doutrinária desse ano. Sim. 13 temas, ela tirou 3, deixou 10 e colocamos na mesma sequência. E o tema de hoje, e todos esses temas, eles fazem parte de um tema maior, que era o tema da jornada, que é vai tu e faz o mesmo. Inclusive a jornada esse ano vai ser as leis morais. São as 12 leis morais que nós vamos estudar durante o período da jornada. E o tema que coube ao penúltimo da jornada é o tema a caridade em tempos de fome de amor. E depois eu fico pensando assim, quem foi o louco que pensou nesses temas? Porque olha, quando a gente vai em busca dessas orientações que fundamentam esses temas, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, e como fundamento desses dois, os Evangelhos, olha, vou dizer uma coisa, aquele Senhor, aquele jovem Senhor, chamado Jesus de Nazaré, ele disse umas coisas que durante muito tempo eu me questionava assim, por que a gente tem tanta dificuldade em entender? É porque tem coisas ali que nós só vamos entender diante de duas situações. Se não for essas duas situações, nós não vamos entender aquilo ali. A primeira delas é, se nós observarmos as pessoas que passam e aprendermos com elas, aí nós não precisamos passar. E aí nós entendemos o que Jesus ensinou. Bom, então já deu para entender qual é a segunda, né? É passar por aquilo que ele explicou. E eu sou um estudioso de processo cognitivo já há muitos anos, fiz especializações, fiz mestrado, estou agora fazendo doutorado que trata desse assunto. E vou dizer uma coisa para vocês. No âmbito da moral, e moral na perspectiva da doutrina espírita, diz respeito a quem nós somos, não necessariamente ao comportamento, à conduta, mas quem nós somos, e aí obviamente quem nós somos, nos expressamos através das nossas condutas. Por isso que muitas vezes se confunde a definição de moral com a definição de conduta. A tal da conduta e a tal da moral, ela só se ensina através do exemplo. Não tem outro jeito. E aí, e ainda tem um detalhe. Por que é que mesmo quando nós damos os bons exemplos, por que é que não surte esse efeito no outro? Porque depende de duas coisas. A primeira delas é o outro querer aprender. A segunda é eu estar ensinando. Muitas vezes, quando nessa ânsia de querer ensinar ao outro, às vezes eu inverto a estratégia ou a metodologia e eu não ensino, eu cobro. Um exemplo muito fácil de compreender isso é na relação pais e filhos. Na grande maioria das vezes, os pais, que são o referencial para o ensino, pelo menos deveriam ser, da moral na sociedade, eles fazem até o que deve ser feito. No entanto, eles cobram dos filhos. E aí eles não ensinam. E qual a diferença? Na cobrança, mesmo sem eu falar nada, eu crio uma expectativa. E eu deixo isso claro. E quando eu ensino, o que perpassa no ensino é o amor. É diferente. Jesus é referência de mestre, é o mestre dos mestres, porque toda a sua obra é de ensino. Porque o que está na base dela é o amor. Se observarmos os ensinos, a estrutura moral que está nos evangelhos, e é essa estrutura que Kardec vai buscar, ele deixa isso claro na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca que o Evangelho, se pega o conteúdo dele, se divide em 5 temas: a parte histórica, tal assunto, e o ensino moral.
E a doutrina espírita se preocupa com o ensino moral. Então, se Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, nasceu em qualquer lugar, isso para a doutrina espírita não tem a menor importância. Se ele nasceu no ano tal, morreu no ano tal, se aconteceu o fato histórico para o espírito, isso não tem a menor relevância. Agora, perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar o próximo como a si mesmo, oferece uma face quando baterem na outra, é isso que nos interessa. É isso que de fato é importante para nós espíritas, porque fatos históricos são contados conforme cada um consegue vê-los. E aí, para nós não faz a menor diferença. Mas esse ensino moral, sim. E aí, quando falamos dessa moral, todo esse ensino moral, em nenhum momento Jesus demonstra cobrança. Em nenhum lugar aparece como cobrança. Aparece como faça e você será feliz. Faça, pratique. E o que é interessante é que a aplicação dos ensinos morais do Cristo, elas não, curiosamente, elas não são isoladas no sentido da prática. Deixa eu explicar. Caridade. Essa aqui é uma instituição eminentemente de prática da caridade. Tanto caridade material, Kardec chamava de caridade beneficente, né, quanto a chamada caridade benevolente, que é a caridade do espírito para com o espírito. Então, essa é uma instituição que eminentemente existe, foi criada, foi pensada, planejada para a vivência da caridade e não para a prática da caridade. Mas qual a diferença? É que a caridade é algo na perspectiva da doutrina espírita, e essa perspectiva, como eu disse, é a mesma que Jesus traz. Ela não é uma coisa que é feita para o outro ou com o outro. A caridade, para ser caridade, ela começa aqui dentro e se exterioriza num ato em relação ao outro. No pensamento de Jesus, no pensamento de Allan Kardec, isso quer dizer da doutrina espírita, do cristianismo redivivo, só é caridade se ela partir daqui para lá. Senão, é só doação de bens, que é muito válido, que é muito justo, já é o início, já é um começo. Tanto, pessoal, que se olharmos os grandes nomes da história da humanidade no que diz respeito à vivência do Evangelho, a vida dessas pessoas não foi um negócio muito invejável. Quem é que quer passar pelo que Chico Xavier passou? Madre Teresa, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Jesus. Quem quer passar pelo que eles passaram? Em sã consciência. Em sã consciência, nem nós. Mas vai chegar um momento que em sã coração, em sã sentimento, nós nos entregaremos por amor. E quando falamos de amar, de amor ao outro, estamos falando de algo que existe em nós. Então nós temos geralmente essa ideia de separar e achar que o bem diz respeito a um determinado ato, que diz respeito ao que você faz para com aquela pessoa. E tanto Cristo, volto a insistir, já que a base da moral espírita é a moral cristã, então quando eu faço referência ao pensamento espírita, não o pensamento de espíritas, que são válidos, mas são experiências pessoais, mesmo médium, espírito, seja lá quem for, né? Se olharmos Emmanuel, um espírito que eu respeito muito, o Emmanuel, mas tudo que ele fala está vinculado à história dele, é a história de Emmanuel. E é muito válida para nós, porque nós ainda não passamos por aquela situação de sentar do lado de Jesus e ele diz assim, vai agora ou depois? Ainda não chegamos nesse momento. E ele chegou. Aí ele é um exemplo para a gente. Na hora que chegar, pessoal, é muito bom repetir os textos dele. Então, na hora do vamos ver, por que não seguimos o exemplo de Emmanuel? Quando chegar esse momento,
momento culminante de decisão de fé. E aí é interessante a gente pensar em algumas coisas. Aonde é que aconteceria esse encontro? Você sentar no banco da praça com Jesus. Vocês acham que vai acontecer aqui? Lá na rua? Ah, mas quando você atende alguém que chega nessa casa, você está atendendo Jesus. É verdade. Por quê? Porque Jesus está nessa pessoa. Se Jesus está nessa pessoa, você é uma pessoa? Bom, até que me prove o contrário, é. Então Jesus está em você. Então esse encontro, ele vai acontecer em você. E por que não aconteceu ainda? Segundo o que a gente lê de bons estudiosos da psicologia do século passado, do século XIX, século passado, e até atuais, inclusive profissionais, estudiosos da psicologia, espiritualistas, não só espíritas, mas espiritualistas, o que eles nos colocam é que na nossa constituição psicológica, na nossa constituição psíquica, nós estamos tão cheios de divindades que não há espaço para a divindade real. E quais são essas divindades? O que tiraria você do eixo hoje se você perdesse? O que tiraria você do prumo, do equilíbrio, se por acaso, vamos pensar em pessoas, se essa pessoa de uma hora para outra se tornasse completamente avessa a você e chegasse na sua cara, depois de tudo que você fez por ela, por essa pessoa, eu te odeio. Não quero saber de você. O que aconteceria, quais seriam as suas escolhas, se todos os bens materiais que você possui, de repente sumissem? Como aconteceu lá há poucos meses no Rio Grande do Sul. Eu falava aqui, né? Se a gente quer ajudar, então se coloque no lugar daquelas pessoas e faça a doação nesse sentimento. Isso é caridade. Pessoal, essas são as divindades que nós colocamos entre nós. Porque são elas que determinam o que nós fazemos e deixamos de fazer. Pessoas, ideias. Eu vejo pessoas brigando umas com as outras, nós já comentamos aqui, posso pegar o exemplo, por exemplo, questões políticas, pessoas que se tornaram inimigas, pessoas que mataram por questões ideológicas no âmbito da política. Pessoal, daqui a 10 anos nada disso vai existir. Porque outras ideologias surgirão, outras pessoas surgirão, mudarão as ideologias, e o que você defende hoje, você mata hoje, daqui a 10 anos você vai estar matando pelo que você é contrário hoje. Porque talvez haja uma inversão de valores dentro de você, ou dentro do contexto, por exemplo, financeiro da sua vida, e você passa a defender a ideologia que você hoje mataria o outro por causa dela. Você acha que eu estou brincando? Quantas vezes você já mudou de opinião? Esses são os deuses que estão dentro da gente. Porque esses são aqueles ao qual nós matamos ou morremos. Esses são os deuses que nós colocamos dentro de nós e que determinam, por exemplo, abandonar tudo. Vamos falar, por exemplo, de oportunidades. Vivemos no mundo material e as oportunidades são sempre bem-vindas. Só que oportunidade é uma coisa, a maior comparação que eu vi de oportunidade é vaga de estacionamento de shopping na hora do almoço. Se viu, pegue. Mas essa vaga é difícil de estacionar. Ué, por que você não treinou estacionar sempre? Por que sempre procurou as vagas mais fáceis? Aí agora apareceu uma vaga, é a única que tem,
e você não consegue estacionar simplesmente porque nunca quis treinar, porque optou pelo mais fácil. Quem está atrás está só esperando você. Já aconteceu isso com vocês? Aí vocês fizeram o quê? Foram treinar e estacionar em vagas mais difíceis, em momentos mais de folga, mais fácil, ou não? Porque naquele momento não tem jeito, né? Mas e depois? Você foi buscar essa habilidade? Ou simplesmente se acomodou? Vou te mandar um videozinho que eu vi hoje. Eu fujo. É só na reta da calçada. Você tem Vou te mandar um videozinho que eu vi hoje. Manda pra mim. Fazendo um parênteses, né? Já que ele tocou no assunto. Tá o marido aqui dirigindo, a esposa aqui, o cachorro e os filhos atrás, tudo de boa, né? Aí a mulher disse assim, vamos trocar? Aí já muda a cena, né? Tá ela dirigindo, o marido aqui segurando os cachorros e os filhos atrás assim, olhando. Tudo guardado. Então, oportunidades são assim. E às vezes nós deixamos as oportunidades. E por que deixamos passar as oportunidades? E aí nós culpamos a vida. Nós culpamos Deus. Muitas vezes essas oportunidades surgem justamente para que você veja que você de fato não consegue. Ainda não consegue. Quando isso acontece, fique certo, haverá nova oportunidade. E você vai fazer o quê? Depende, o que tem dentro de você que alimenta as suas escolhas? O que tem dentro de você que alimenta as suas decisões? O que tem dentro de você que alimenta o seu planejamento? Se nós tivéssemos absorvido, vou falar incorporado, uma única realidade, isso não é verdade, definição de verdade é outra coisa. Quando a gente fala de fatos, nós não falamos de verdades. Fato é fato. Verdade é como cada um analisa e interpreta o fato. A verdade é dele. É tanto que no âmbito da ciência existe uma expressão chamada axioma. Axioma é quando todas as verdades formam uma informação que é incontestável para todo mundo. Tanto que está lá na questão 4 do Livro dos Espíritos, como é que a gente pode, definir Deus assim, Deus, ele diz, baseado num axioma que aplicais às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procure o que não foi causado pelo homem. A resposta é Deus. Aí por isso que a inteligência suprema causa primeira ou primária todas as coisas. E não o senhor de barba, né, Papai Noel bombadão, sentado num trono, dizendo faça isso, faça aquilo outro. Por isso que fica difícil de encaixar. Por isso que os homens de ciência têm dificuldade em entender religião. Porque eles olham para a natureza, é tudo perfeito. Aí olham para a religião, a divindade é um camarada que, se você fizer o que ele quer, você está de boa. Se você não faz, você está ferrado. Isso não bate com o universo. O universo é perfeito. E aí a pessoa que dizem que teve uma pessoa que criou o universo, o cara é cheio de defeito. Nós ainda não incorporamos os princípios básicos que a doutrina espírita nos apresenta. Mas a gente não precisa nem incorporar tudo agora. Só um. Se a gente pegar só esse e colocar aqui, passar a olhar para tudo e para todos, a partir desse único princípio, o resto vai vir. Certo? Você não precisa nem acreditar em Deus por enquanto. Só entenda, você é um espírito imortal. Que nada que você fizer muda isso. Esse corpo vai morrer. Ponto. Só que vai acabar. Tudo que tem aqui vai acabar. Tudo que você valoriza, tudo que você defende, tudo que você dá aqui, vai deixar de existir. E a única coisa que vai sobrar disso, na verdade são... Bom, os livros do Espírito falam em duas, mas uma eu nem vou tocar nela, certo? Porque falta justamente essa compreensão. É a lembrança, quando a gente sai daqui, a única coisa que fica é a lembrança do que foi feito.
Então não importa o que foi feito, o que importa é como você lembra. E o que determina como você lembra é a sua estrutura moral, é o que tem dentro de você. Aí os Espíritos dizem assim, a única coisa que você leva é a lembrança do que viveu e a esperança de uma vida melhor. É por isso que Joana de Ângeles, na sua série psicológica, analisando, eu até falo que a série psicológica de Joana são 16 livros para explicar uma resposta do Livro dos Espíritos. É porque quando você lê a série, você estuda a série psicológica, você diz assim, mas Santo Agostinho falou tudo isso lá no 919A. Só que aqui está explicado, mastigado, demonstrado, com fundamento na psicologia contemporânea, dos principais, os grandes pais da psicologia contemporânea, da psicologia moderna, Freud, Jung, Adler, Austenski, Hannah Rolfe e tantos outros grandes nomes da psicologia. Para mostrar que aquilo que está lá em Santo Agostinho fala é o que de fato é. Não é nem a verdade, é fato. Que o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. E aí ela vai trabalhar um tema dentro da série como um todo, que para explicar e demonstrar isso que eu estou falando, nós nos enchemos de divindades, de Deus, quer dizer, nós não saímos ainda do politeísmo. Faz o seguinte, vamos pegar o panteão grego, que tem um monte de filme, série e tudo mais. Aí você tem Zeus, pai dos deuses. Quando você começa a analisar, cada deus tem uma característica. Pega essas características e se pergunte, quem é a minha referência em relação a isso aqui? Ou são pessoas reais, ou são pessoas imaginárias. E sabe quais são os dois principais deuses que nós colocamos em tronos dourados, curiosamente? Você perguntou o tamanho do porrete? Você acha que eu estudando isso aqui, cara, você acha que eu fiquei como? Pois é. Senta, Leandro. O primeiro Deus que nós colocamos dentro de um trono, assim, sentado num trono, no melhor local dentro de nós, que aí a gente fala dentro do nosso coração, ou se pegarmos o Livro dos Espíritos, na nossa consciência, é um negócio chamado orgulho. E do lado dele, sentado num outro trono, aí dependendo da situação, inclusive da situação experiencial de cada um, dependendo do que você está enfrentando, você pode botar um num trono ou no outro, certo? Tem o tal do egoísmo. Egoísmo em O Livro dos Espíritos, a definição de egoísmo em O Livro dos Espíritos, aí diga quem quiser, diga isso, é pensar em si mesmo, é isso. Não, isso é fora. Em O Livro dos Espíritos, egoísmo é interesse pessoal. E orgulho, condição ilusória que você cria sobre você mesmo e sobre os outros. Essa é a definição. Condição ilusória que você cria sobre você e sobre os outros. Mas vai ficar lá. Até eu quero notar isso depois. Porque nem eu sabia disso. Bom, vamos embora. Percebe? Então, quando você, por exemplo, apareceu uma oportunidade na sua existência e você simplesmente deixou a oportunidade passar, pergunta por quê? Eu acompanhei um caso agora esses dias que para mim foi muito pedagógico. Sabe a história de aprenda com o outro? Eu estou fazendo tudo para aprender para não passar por aqui. Mas eu vou passar por aqui. Mas eu não quero passar na condição que ele está passando. Eu quero passar para... Poxa, eu já entendi. Eu quero... Entende? Então a cacetada vai vir, mas eu já sei que a cacetada vai vir. Sabe, por exemplo, o lutador? O lutador, ele às vezes, para poder ter um espaço para poder atacar, né?
ele oferece um espaço para poder o outro atacar e ele abrir a guarda. E ele poder atacar na luta, nos lutadores profissionais. Essa é a estratégia. Ele vai ter que levar a porrada. Então eu estou olhando para o outro e assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço se fosse comigo? Eu estava ferrado. Né? E esse amigo, ele foi colocado em umas situações assim muito curiosas, ao qual, quando ele analisou, ele se deu conta o quanto ele carregava de culpas. E o quanto essa culpa alimentava medos. Sabe qual a consequência disso? Quando as coisas começavam a dar certo na vida dele, ele inconscientemente surgiam situações. Então, se eram inconscientes, ele criava situações para se sabotar. Porque se entendendo culpado, a primeira coisa que ele faz é rejeitar a bênção divina. Rejeitar o perdão divino. Rejeitar a possibilidade de ser feliz. Então ele criava situações de dentro para fora para se sabotar, para dar tudo errado. Ele criava situações para magoar as pessoas, para as pessoas se afastarem dele. Ele criava situações para o serviço dele ficar difícil, para poder ter motivo das pessoas ficarem brigando com ele. Aí ele arrumava justificativa para sair de serviço. Ele arrumava situações para não ter uma vida saudável, para poder o corpo adoecer. E eu olhava, eu comecei a ir conversando, eu olhando assim, Senhor, quantas vezes eu já estou fazendo, quantas vezes eu faço isso? Né? Porque a gente sabe, por exemplo, eu lembro do meu passado. Tem uma grata. Eu queria lembrar do passado. Pelo menos, não quero não, pessoal. Faço não. É como o cara diz, esquecimento é uma bênção. Esquecimento é uma bênção. E lembrar do passado não é assistir um filme, lembrar do passado é reviver. Então você vai reviver o ódio, você vai reviver a dor, você vai reviver o trauma, você vai reviver tudo, é reviver. Você com ódio mandando matar pessoas. E com uma boa justificativa, tem um motivo para fazer isso. Hoje você é avesso ao uso de armas. Eu não ando armado. Estou fora. E eu armando pessoas para que elas matassem umas às outras. E eu me dando bem com isso. Aí eu comecei, quanta culpa eu estou carregando? E quanto eu já me sabotei até hoje? E eu fui ver, rapaz do céu. E aí, Joana, na sua série psicológica, e isso, como eu disse, analisando a questão 919A do Livro dos Espíritos, que aí Santo Agostinho explica para você fazer isso lá todos os dias, hoje, certo? Para justamente você fazer esse encontro consigo mesmo. E aí a Joana vai analisar as consequências da gente não fazer isso. E ela traz uma expressão da psicologia, principalmente a psicologia junguiana, que vai falar sobre vazio existencial. Quanto mais nós nos recheamos de todas essas coisas que dizem respeito à nossa experiência, então você trabalhou, você conquistou os seus bens, você deve defendê-los, a lei humana favorece que você os defenda, que você cuide, que você pegue seu dinheirinho, você invista para ele, para não perder valor, essa coisa toda. Você ganhe seu dinheiro, melhore a sua vida, lute, busque. Né? Isso não é nenhum problema. A questão é, e se você perder isso? Em que isso vai interferir a sua vida? Bom, no primeiro momento estamos encarnados, vamos ter um choque. É porque estava tudo prontinho, agora de repente perdeu tudo. Quer dizer, se deu direito de uma semana, ficar desesperado. Normal. Vai vir medo, vai vir raiva, vai ficar culpando, vai, sabe, fazer isso, aquilo. Se deu direito. Passou, respira. O que você fez para chegar até ali? Faça, você já fez. Porque se você chegou, nem todo mundo chegou. Faça. Você já sabe fazer.
Essa é a diferença. Porque, como espírito imortal, Enzo, mas eu já tenho 70 anos. Não vai dar mais tanto tempo. Se você tem 70 anos, vamos imaginar que você consiga mais 30 nessa encarnação. Há 30 anos, como é que você está? Mas eles só me deram, e se me derem só mais 10 anos? Ué, se derem 10 anos, viva esses 10 anos da melhor forma possível. Você vai morrer, volta para o mundo espiritual, se organiza, se prepara com toda a experiência que você tem e volta, continua. Porque eu sou um espírito imortal. Por isso que eu disse, de todos os princípios da doutrina espírita, o que Kardec mais bate, assim, infelizmente é Deus, que parte tudo de Deus, e depois imortalidade. Se eu tenho dificuldade em entender Deus, se entenda pelo menos um espírito imortal, porque para chegar em Deus é fácil. É facinho, facinho. Isso quer dizer, pessoal, que no mundo que vivemos hoje, nós estamos cheios, recheados de coisas que te levam para onde? Pessoal, tudo que nos acontece, isso se fala nas palestras. Quem faz palestra aqui, com certeza já falou isso. Nada acontece que não seja para o nosso bem. Aí quando acontece qualquer coisa, você é o primeiro a esquecer disso. Então você ainda não está saciado. É aí que entra a ideia da fome de amor. E quando se coloca em fome de amor, vamos lembrar o seguinte, lembra que eu falei, a caridade, ela começa aqui e se expressa num ato de doação. E nós às vezes olhamos só como ato de doação. Quando falamos de fome de amor, parece que eu tenho fome de amor, então eu preciso ser amado. Mas qual é a lógica do amor ensinada por Jesus e moral cristã, moral espírita, então, que a doutrina nos ensina? É que ame ao outro tanto quanto como você se ama. Em nenhum momento diz que coloca a relação do outro me amar. E nós estamos esperando que o outro nos ame. A fome de amor não é a fome do amor do outro, é a fome de amor de mim. É eu me amar. E isso não é egoísmo, é egolatria. Porque quando eu me amo, a primeira virtude que nasce é a humildade. E como eu disse, não, você não falou, não precisa, porque qual é o contrário da humildade? Orgulho. E o que é o orgulho? É quando é a criação de uma imagem ilusória sobre você e sobre o outro. Se a humildade é o inverso, o humilde é aquele que se conhece e conhece o outro. Um amigo, semana, esses dias, disse, Enzo, preciso de ajuda. E eu, bom, fale. O que Jesus ensinou, isso eu tenho memória, então pode ajudar. Dependendo do que seja, eu não vou poder ajudar. Ele disse, cara, eu tenho uma palestra para fazer, e eu sei o que falar, mas eu não tenho coragem de falar. Por quê? Ele disse, não, porque você sabe que a gente estudou junto, nós estudamos junto, tal, e a gente trabalha com a ideia de, não adianta eu chegar aqui para vocês, ó, vocês têm que perdoar o próximo. Todo mundo fala isso. A questão é, como é que faz? O que é que o livro dos Espíritos ensina para a gente sobre como fazer? O fazer, todo mundo já sabe que tem que fazer, mas como é que faz? Né? E eu defendo isso. Como é que faz? Então vamos encontrar na literatura como é que faz. Aí Jesus ensina como é que faz, Kardec explica como é que faz, os Espíritos explicam como é que faz. Santo Agostinho diz, ó, o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. O resto da resposta é explicando como faz. Receitinha de bolo, é a única que tem no livro dos Espíritos. Porque as outras receitas estão no Evangelho segundo o Espiritismo.
E ele disse, esse aqui é o problema. Eu sei o que é, mas eu não sei como faz. Eu disse, qual é o tema? Ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito. Aí eu, ferrou. Você quer que eu ajude? Você quer que eu ajude? Você está pedindo para um cego e algo cego. Que o que é eu sei. Mas como é que faz? Não sei. Faz o seguinte. Estude. Leia e prepare. Quando você estiver indo para... Sente lá no fundo do centro. Quando você estiver indo, você diz assim, oh, Socorro. Senhor. Aí eu disse, um dos amigos espirituais que acompanha ele, como fosse no meu caso, assim, o Afonso, o Edith, Gustavo, eu começo, vocês podem continuar? Começar, até começo, né? E aí, entrega nas mãos de Deus. Deixa os amigos espirituais. E ele depois falou, Enzo, foi uma das melhores palestras que já saíram da minha boca. Isso é exercício de humildade. É saber que ainda não tem condições, mas que está ali se esforçando. Quer dizer, é um exercício. É humilde? Não. Mas ele está fazendo um exercício de humildade. Saber que não consegue. Só que só vai ser de fato humildade se o nobre companheiro aqui, diante de uma situação que me atinja, que atente contra o meu orgulho, e aí eu vou me sentir humilhado, né? Se na hora eu também lembrar disso, ele ainda não sabe fazer. Então essas virtudes, elas não são só eu fazendo. A virtude real é quando eu fazendo reflete no outro quando o outro faz. É por isso que Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu vou pegar o de vocês aqui, para me dizer que o meu está batizado. Tá? Vou pegar o de vocês aqui, capítulo 15. Não sabe a vossa mão direita da esquerda, um pouquinho. Aqui, fora da caridade não há salvação. O nosso é viciado, cai só no capítulo 5. Está aqui. O capítulo começa com vários versículos, vários textos do Evangelho. Tem vários, né? E Kardec começa no item 3. Toda a moral de Jesus, toda, é tudinho. Toda a moral de Jesus, quer dizer, toda a essência de quem é Jesus, toda a essência do seu ensinamento, toda a essência da sua vivência, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, todos os seus ensinamentos, em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. É tanto, pessoal, que nas bem-aventuranças, a primeira é bem-aventurados os pobres em espírito. Felizes os humildes. Por quê? Porque eles se compreendem e compreendem o outro. Se eu compreendo o outro, qual é a primeira coisa que acontece? Eu paro de responsabilizar o outro pelo que acontece comigo. Porque se acontece comigo, eu sou falho. E eu já entendi isso. E aí eu vou me esforçar para corrigir essas imperfeições. Eu paro de condenar o outro, eu paro de culpar o outro, eu paro de responsabilizar o outro pelo que me acontece. E quanto mais isso acontece, mais eu adentro em mim e tiro as ilusões. Porque eu sei o valor de cada coisa deste mundo para o meu crescimento e não para mim, para eu enquanto eu.
Eu sei qual é a importância do meu carro, sei qual é a importância do meu celular, sei qual é a importância da minha casa, mas ela não faz quem eu sou de fato. Eu tenho amigos que têm verdadeiras mansões e preferem ficar lá na casa do caseiro. E é tudo tão simples. Porque a mansão dele é simplesmente para mostrar à sociedade que ele tem, que se ele não tiver, não consegue fazer os negócios que ele faz. Mas é na casa do caseiro que é a simplicidade. Ele prefere ficar lá quando está em casa, vai para a casa do caseiro, que é simples. Tomar um cafezinho lá. E não ficar em casa, porque aquilo é ilusão. Aquilo não é ele. E a gente sonha com aquilo. E aí mostra quão vazio nós estamos. E não é pela falta dos bens materiais, é pela falta desses bens que nós construímos aqui dentro. E é por isso que todos nós estamos famintos de amor. Então, o que de fato é a caridade nesses tempos atuais? É atender às necessidades materiais dos que não têm o mínimo, mas é acima de tudo atender às necessidades morais que existem em nós. Eu ouvi pessoas dizendo assim: eu ia ver o Chico, porque quando eu chegava perto do Chico, eu me sentia abraçado. Ele nem precisava falar comigo. E o Chico, nós sabemos que a vida do Chico não era fácil. E o Chico era um homem comum, como todos nós. Tinha as opiniões dele, de mineirinho, do início do século XX. Tinha as opiniões dele. Mas, em um detalhe, você acha que a família de vocês é difícil? Olha para a história da família de Chico. O cara que, uma das pessoas dos familiares que mais se beneficiou dele, foi denunciar ele como farsante. Tem ideia da dor que o Chico sentiu? E eu denunciar o cara para a polícia, eu disse: não, ele é assim mesmo. Isso é humildade. E não está falando dele, está falando de como ele olha para o sobrinho. E nós vamos ficar com raiva do sobrinho que fez isso com o Chico, só porque a gente ama o Chico? Não. Porque eu tenho que aprender com o exemplo de humildade que o Chico deixou. Então, já que estamos numa instituição que tem a caridade como bandeira, né, e a caridade é o que está escrito na bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas não a caridade só da doação dos bens mínimos para quem não tem os bens mínimos: alimento, uma cama, um agasalho, água. Não é só isso. Porque quem mais se beneficia na caridade é quem a faz. Porque a caridade, ela parte de dentro de nós em direção ao outro. Não é só o ato de dar, é o ato de se entregar na doação. E se vocês acham que, como servidores desta causa, nesta casa, os albergados, isso já foi dito outras vezes, nem foi eu que falei, mas aprendo com as coisas que saem da minha boca. Os maiores albergados desta casa não são os que vêm e vão, são aqueles que chegaram e estão. Porque são vocês que mais necessitam da caridade. E vocês têm tudo que o mundo material pode oferecer nas condições materiais que vocês alcançaram. Mas o vazio, que foi ocupado até hoje por ilusões, a cada encontro que vocês fazem, a cada leitura, a cada estudo, mostram que o valor disso só ampliou essa fome. Por isso é tão bom vir para cá. Porque você começa aqui a exercitar. Só que a
Aqui foi só o alimento. A hora da caridade não é a hora da doação do alimento, de fazer a ficha, de entregar o agasalho, de conduzir para a cama, de abraçá-los, de conduzir para um bom banho, para a higiene, para o conforto, para deixá-los protegidos. Não. A hora da caridade é quando você tem que chegar diante do grande Deus que tem dentro de você, que é o orgulho, e quando o companheiro de serviço está aqui com você, falando uma coisa que você não concorda. Entenderam por que o povo daqui tem opiniões tão divergentes? Acabamos o início do benfeitor. Eu ouvi lá de fora. Mas eu ouvi ele falando, não estava ouvindo o médico, não dava para entender. Estava ouvindo ele falando. Né? E eu, ainda dizem que sou eu que me bater. Eu só repasso. Certo? Então, no caso, assim, e fechando, caridade em tempo de fome de amor, a gente às vezes acha que tem que olhar para o outro que está com fome. Não. Você tem que olhar para você. Lembre-se, conhecereis a verdade te liberta. Dá a quem tem fome e você está saciado. Por quê? Porque parte de você e vai até o outro. Quando Kardec analisa a multiplicação dos pães e dos peixes, que é colocado como milagre, Kardec analisa, olha, os espíritos no entendimento da questão dos fluidos nos mostram que num momento em que alguém que ama num ato de amor, quer dizer, ama num ato de amor, isso atua tão fortemente sobre o outro que até as necessidades materiais são aliviadas. E eu posso dar um exemplo disso. Eu fiz um estudo de 2 anos sobre islamismo, convivendo constantemente com muçulmanos em Foz do Iguaçu. E nesses 2 anos eu fiz 2 ramadãs, que é aquele período entre julho, agosto, setembro, dependendo do ano, do calendário, do nascer ao pôr do sol, você não ingere nenhum tipo de coisa material. Aí o pessoal acha que é só não comer e não beber. É que se alguém chegar para mim e for contar uma fofoca, eu saio de perto. Se alguém chegar para mim para falar uma coisa que não seja enriquecedora, eu saio de perto. Eu tenho que fazer jejum disso. Jejum de tudo que é mal. O alimento e a água não são maus, mas é uma forma de eu olhar para mim e ver a necessidade de quem tem fome e sede, para que eu consiga me colocar no lugar do outro. Então, um momento de profundo ensino espiritual. Eu fiz 2. E quando você faz as primeiras orações, por volta das 5 horas da manhã, que é mais ou menos a hora que o sol vai estar aparecendo, e você pede a Deus para que Ele fortaleça, quer dizer, esse é um ato de contrição de fé, como a gente aprendemos na Igreja Católica, de contrição de fé, de entrega para a fé, para aquele momento de interação com a divindade, onde você procura se afastar de tudo que é mal, mas não é afastar, é não deixar entrar. E vou ser sincero para vocês, você não sente nem fome, nem sede. E olha que agosto, setembro, a gente está saindo do inverno para o verão aqui, mas lá no Oriente é verão. Então o dia é mais longo. Não se sente nem fome, nem sede. E sabe por quê? Porque quando você está de fato entregue pela fé, com fé e em fé, as coisas do mundo material perdem todo o valor e essa necessidade exacerbada. E aí quando você vai comer, você come, mas você não come desesperado. Você come o que precisa. Aí a gente entende. Terceira parte do livro dos Espíritos, lei de conservação, o necessário e o supérfluo. E até hoje não existe registro histórico de pessoas que adoeceram ou passaram mal porque fizeram o jejum do Ramadã.
Ao contrário, pessoas ficaram curadas de males porque viviam em excesso. Então isso para eles é uma maravilha. Então quem nasce nessa cultura é porque precisa desse tipo de disciplina. Então qual é a nossa disciplina? É essa de olharmos para nós, olhar para aqui para dentro. E aí eu respondo a pergunta que eu fiz antes. Aonde é que vai acontecer, igual aconteceu com Emmanuel, o encontro que Emmanuel teve com Jesus? Aonde ele vai acontecer? Para que eu possa estar lá na hora que ele chegar para conversar. Pessoal, onde Jesus está? Está dentro de nós, está em nós. Então ele já está lá. E por que você não consegue encontrá-lo? Qual é mesmo o tamanho do teu ego? Me diz que eu te digo o que sobrou para ele ficar. Tira tudo isso. Se entenda como espírito imortal, se entenda como um servidor que está aqui para ensinar as pessoas a partir das lições que você está vivendo. E aí você vai tirar tudo isso e vai ficar lá dentro. Deus, o Cristo, como nosso grande guia e modelo, e você, humilde, caridoso, eterno, como você é. Só precisa fazer isso. Então, quando alguém te ofender porque você tem uma opinião diferente da dele, respeite. Ah, mas ele é isso. Respeite. Porque eu sou primeira ordem. Segunda. Terceira. Não, 3 dedinhos. Bem terceira. 18º nome não chega na 7ª classe. É. Você tá bom demais, você tá muito querido hoje. Não, eu tô aprendendo contigo, né? É Tá porrada querido mesmo, hoje, então vamos. né? Qual é a chance de Jesus errar? Nenhuma. Espírito puro, sabe tudo, perfeito e tal. Segunda ordem. Olha quanto estrume Paulo de Tarso produziu antes de ser Paulo. Francisco, meu amado Francisco. Eu já disse aqui, Francisco foi para 2 guerras. Ele foi por livre vontade. O cara que vai por livre vontade numa guerra, ele está indo lá querendo vender cachorro quente? Não, é inimigo contra inimigo. Ele está indo lá para resolver. E sabe que vai matar gente. Então ele foi por vontade. Ele não foi nem só uma, ele foi 2. Imagina o peso que esse homem carregava por causa disso. Eu não tenho ideia. Porque nós de terceira ordem, carregar o peso da culpa é uma coisa. Mas o espírito de segunda ordem, que já avançou, e Francisco de Assis, segundo o espírito, foi João Evangelista. 5 homens. Você entende o peso? Aí a gente entende porque que quando a ficha caiu, quando o Wi-Fi conectou, ele foi lá reconstruir a igreja, virou pedreiro, largou tudo, ele foi radical. O peso na consciência dele ter feito aquilo. Era uma forma dele de se consertar. Então eu faço isso para... Eu não tinha entendido que reconstruir a igreja não era a igreja de pedra, mas é a igreja no coração das pessoas. É o que a doutrina espírita vem fazer. Só que aí, em vez de Francisco vir reconstruir a igreja nos nossos corações, a doutrina espírita nos ensina que somos nós os artífices deste templo. E aí eu vou contar o que aconteceu comigo há algumas semanas. E aí eu encerro. Dia 1º de maio deste ano, aconteceu uma situação assim, bem incômoda para mim. E eu fiquei um pouco chateado com aquilo e tal. No dia 2, aconteceu outra. No dia 5, quer dizer, todo dia acontecendo. No dia 5 aconteceram 3. E a partir daí, não teve um dia sequer que não acontecesse alguma coisa. Eu só me lembrava de uma imagem que tem na internet, que é um camarada, é uma estátua, que é até aqui, né? Para baixo é um bloco de pedra, o cara está batendo. Então eu só me lembrava daquilo, só que eu não via na minha mão nenhuma marreta, nenhuma coisa. Então alguém estava fazendo a martelada.
Há um mês, um amigo espiritual que me acompanha já há muito, ele não é meu anjo guardião, mas é aquele que está ali, é o que puxa minha orelha o tempo todo, isso que eu chamado Afonso. Estava na reunião mediúnica, segunda-feira à noite, então agora vão fazer 4 semanas que isso aconteceu, então, praticamente um mês. E eu assim, bem cansado, pessoal. São 4 meses, são 120 dias. Todo dia, não teve um dia sequer que não acontecesse alguma cacetada assim. E tinha dia que era 2, 3, às vezes era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os pesadelos, sabe? E aí na segunda-feira, fui pro mediúnico, estou lá sentadinho no meu cantinho, chega ele, a Edith, que é um espírito amigo, o Gustavo, que é o cara que me ensinou a entender a Joana de Ângeles, ele foi psiquiatra na última encarnação, e são os 3 que estão muito juntos ali. A Edith, ela apareceu para ficar comigo há 1 ano. Quem ficava comigo era um espírito chamado Cláudio, que me ensinou o que é amar. Aí um dia ela chega para mim, na última palestra da jornada, que eu fiz, eu indo para passear, agora em janeiro, ela disse assim, hoje é a minha despedida. Como assim? Ela disse, com a palestra eu encerro meu compromisso contigo, vou me preparar para reencarnar. Rapaz, eu fiquei tão baqueado, como você vai chegar para mim dar a notícia que a minha mãe tinha morrido. Ou chegar assim e ligar para mim, ó, tua mãe está no hospital, vai morrer. Porque minha mãe eu falo com ela pelo WhatsApp, pelo celular. E a Cláudia não, ela está ali o tempo inteiro, a gente conversando, trocando. Eu tinha ela como uma mãe. E ela chegava, eu vou reencarnar. Eu digo, onde? Ela disse, na Europa. Isso não podia ser mais pertinho? Só não quer ser minha neta? Porque meu filho mora longe. Você não quer que eu case com alguém? Você me nasce como filho? Eu lembrei que eu não posso mais fazer. Você não quer nascer? Eu adoto você. Não, é lá. Nós vamos nos organizar, um grupo que vai reencarnar para a consolidação do processo de regeneração. Eu disse, quando? Ela disse, em 2050, se você tiver encarnado, a gente se encontra. Opa, vou viajar para a Europa. E aí, uma semana depois chega a Edith. Uma jovem, eu disse assim, como é que... Eu tinha uma senhora, que era quase como se fosse a minha mãe, agora botaram uma menina, uma moça jovem, bonita, linda, maravilhosa, como é que fica um negócio desse? Mas as cacetadas que ela me dá... Aí o Afonso chegou, que ele é o que está mais tempo, disse assim, e eu aqui, a gente estava fazendo a leitura para fazer a prece para começar a reunião mediúnica. Ele olhou assim e disse assim, preste atenção, só vou falar uma vez. Eu vou te quebrar inteiro até ficar só os pedaços. Eu já conheço bem essa história. Aí eu... Tá bom. E quando só tiver os caquinhos, eu vou triturar até ficar só o pó e não restar nenhum caquinho. Aí eu fui me lembrar que faz 1 mês, então são 4 meses, dos 90 dias. Aí eu... Bom, ele já deve estar terminando a parte do pó, né? Não vou pensar mais nada. Ele deve estar me avisando que, na verdade, né, eu já estava assim, sabe? E sentindo só o pó. Aí eu... Tá bom. Aí ele disse, você não entendeu. Eu vou te quebrar. Isso foi na segunda-feira. No sábado, eu estava numa janta com amigos e eu fiz uma coisa na ânsia de querer ajudar. Eu estava querendo ajudar. E eu ajudei.
Só que eu me dei conta de algo que eu nunca tinha parado para analisar. Eu não cuidei. Cheguei em casa por volta das 11 horas. Eu chorei das 11h05 às 6h05 da manhã. Eu nunca tinha chorado. Aí eu entendi. Ele estava só começando. Aquela semana foi a semana mais difícil dos meus quase 53 anos de vida. Ele chegou no domingo, aí no domingo seguinte, que amanhã vai fazer 15 dias, e ele disse: terminei a primeira parte, agora vamos triturar. Na segunda-feira de manhã, a única coisa que eu falei assim, por volta das 2 horas da tarde, é assim: Senhor, não está na hora de voltar? O senhor sabe que eu não vou matar? O senhor não quer puxar de volta? Eu só escutei ele falando assim: agora que começou? Aguenta. Eu tenho 2 grupos de estudo que eu coordeno. Eu coordeno 2 grupos de estudo na SEAC, uma terça e uma sexta. Na segunda-feira de manhã, eu mantenho uma mensagem no grupo assim: pessoal, por questões de necessidade, os estudos estão cancelados. Eu não tinha condições. Não tinha condições. Naquela semana da trituração, a vida me colocou um grupo de pessoas no meu caminho que fizeram me lembrar de todos os erros que eu cometi em 52 anos de encarnação. Em 2 semanas. Todos os meus erros. Todos. Eu lembrei de coisa que eu não... Aí agora, semana passada, foi na outra semana, né? Nós estamos finalizando essa, então, semana passada. Foi a semana que eu cancelei os estudos. Na quarta-feira, a coisa já estava começando a se acalmar. Porque eu já tinha entendido tudo o que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo. Aí o Afonso chega e diz: posso fazer uma pergunta? Diz: pode. Onde foi que eu me perdi? Ele disse: essa pergunta eu posso te responder. Aí contou uma história. E eu sou historiador, certo? Então ele falou de um personagem, cabo muito bom, mas não é de agora, 4 mil anos atrás. O cabo fez uma coisa que esculhambou a história da humanidade. E ele disse: você nunca se perdoou até hoje. Eu fui fazer o levantamento da sua história nos últimos 10 mil anos aqui na Terra. Você está aqui há muito mais tempo. Mas eu só precisei levantar 10 mil anos de história. E eu vou te falar, vou ser muito honesto. Aquele domingo foi a primeira vez em 10 mil anos que você chorou por dor. Porque todas as vezes que você chorou nos últimos 10 mil anos, você chorou por ódio. Acontece que Deus já te perdoou. Jesus, Maria, Francisco, os espíritos que coordenam a evolução do planeta Terra já te perdoaram. As pessoas ao qual você mais fez mal neste planeta já te perdoaram. Você nunca se perdoou. E você construiu um templo tão forte para se proteger, que somente assim para a gente conseguir entrar. E foi você que pediu. Eu só fiz o que autorizaram, que você pediu lá em cima. Agora você está pronto para começar a se reconstruir. Então eu posso dizer que eu posso ter feito bem para muita gente. Posso ter feito a caridade para muita gente. Posso ter saciado a fome de muita gente.
mas faz uma semana que eu comecei a fazer caridade para ela. Saciar a minha fome. Curiosamente, essa é a segunda palestra que eu faço depois disso. Então, do mesmo jeito que eu aprendi com um amigo, pessoal, não espera chegar nesse ponto. Comece a se amar. Comece a valorizar os potenciais que você tem. Vocês não precisam de nada para serem felizes. Então não precisa de droga, não precisa de bens, não precisam dessas coisas para se esconder dos erros e das frustrações. Isso é só para se esconder. E aí, falo para vocês, olhando para o que aconteceu comigo agora, e olhando para as pessoas ao qual eu converso, todas estão passando pela mesma coisa. A diferença é que comigo foi em 120 dias. O mais arrochado em 3 semanas. 4. Vai começar a acontecer com todo mundo. Todo mundo. Então comece a se perdoar. Você erra. Você errou, errou. Você magoou, magoou. Você feriu, feriu. Mas isso não vai definir quem você é daqui para frente. O que vai definir quem você é daqui para frente é o que você planta dentro de você. Então olhe com carinho, com amor para essa pessoa. Tem dentro de você que errou. Então não erre mais. Vá e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Já nos disse Jesus. Então pensando nisso, seja você. O bem que você faz aos outros, faça a você. Os trabalhadores dessa casa, o abraço que você oferece para quem chega aqui com fome, com sede, precisando de uma higiene, precisando de uma cama, ofereça isso a você também. Porque aí vai se consolidar a verdadeira caridade em seus corações. É só isso que está faltando para você ter paz.